Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta nossa Masterclass sobre esse programa fantástico que é o Adobe Camera Raw. O Adobe Camera Raw ele é uma peça fundamental na pós-produção de imagens, uma vez que o Adobe Camera Raw é hábil para fazer a interpretação e a pós-produção de arquivos no formato numérico, o que é bastante diferente e que traz muitas vantagens e muita superioridade a você trabalhar apenas com o bitmap, como é o formato quando a gente trabalha processando as imagens dentro do Photoshop. Isso faz toda a diferença. Basicamente, a gente tem a capacidade de tratar os dados de informações de crominância e de luminância separadamente. E ainda voltarmos ao instante do clique. A gente só não consegue recuperar a perda de foco no momento do clique dentro do Adobe Camera Raw, mas todos os outros parâmetros de edição são editáveis no Adobe Camera Raw. Porém, com os novos recursos das novas versões do Adobe Camera Raw, é possível também trabalharmos o desfoque, gerando profundidade de campo em nossas imagens. Mas, nesta aula, a gente vai ver um overview, vai fazer uma visão panorâmica de todas as funcionalidades disponíveis no Adobe Camera Raw. Não vamos fazer uma edição específica nesta aula, mas vamos ver como funcionam e quais são as funcionalidades disponíveis dentro do Adobe Camera Raw. Então, vamos a ele. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é entender o Adobe Camera Raw. A gente tem aqui nessa interface, a gente tem aqui, de um lado, a gente tem todos os painéis e a gente tem aqui em cima a função para que a gente possa converter e salvar essa imagem, que a gente pode clicar aqui e a gente vai abrir o painel para salvar com as configurações que sejam necessárias serem feitas. Uma vez que a gente faça a parametrização aqui, a gente vai poder fazer o salvamento de uma imagem diretamente a partir do Adobe Camera Raw. Mas, como a gente vai fazer um overview, a gente vai ver apenas a localização aqui das funcionalidades. Nesse ícone aqui de engrenagem, a gente vai ter as configurações, como a gente já viu em uma aula anterior, e a gente já fez a configuração aqui do que era necessário, do gerenciamento de arquivos e também do fluxo de trabalho. Então, apenas para a gente identificar o que é cada uma das funcionalidades aqui. Nesse primeiro painel aqui, dos painéis que a gente tem do Adobe Camera Raw, a gente tem o histogram. Só que o histogram no Adobe Camera Raw, a gente vai ver que é um histogram diferenciado em relação ao histogram que a gente tem disponível dentro do Adobe Photoshop. Por quê? Porque no Adobe Photoshop a gente tem três áreas distintas, que são as baixas luzes, os meios tons e as altas luzes. Já no caso do Adobe Camera Raw, o histogram ele está dividido em 5 áreas distintas, que são as áreas de pretos. Quando eu trago o cursor aqui para essa área, vai aparecer aqui embaixo blacks. Eu vou ter aqui as shadows ou as sombras. Eu vou ter aqui no meio os meios tons da minha imagem ou a exposição. Eu vou ter as altas luzes ou highlights e, por fim, os brancos. Observem que nesse painel, além de estar dividido em 5 áreas, eu tenho também 2 setas aqui na parte superior. Essa seta aqui, que está na área dos pretos, ela vai me indicar quando eu tiver a clipagem, ou seja, a subexposição excessiva ou a ausência total de luz na imagem, e ele vai me gerar um overlay na cor azul, ou uma sobreposição de cor azul nas áreas que estão subexpostas. No caso dessa imagem aqui, em relação aos pretos, eu não tenho nenhum excesso de subexposição. Já em relação aos brancos, quando eu clico aqui na área dos brancos, eu vou ver que eu tenho aqui 2 pontos aqui com uma sobreposição ou um overlay em cor vermelha, indicando que essa imagem ela está super exposta nessas áreas aqui que estão sendo destacadas em vermelho. Isso é apenas uma sobreposição de monitoramento, não significa que mudou nada na minha imagem. Tanto é que quando eu volto a clicar aqui e desabilitar essa função, ele desaparece imediatamente da minha imagem. Vou desabilitar também aqui, ele deixa de estar marcado aqui, quando ele está
é selecionado, ele fica o quadradinho aqui, ó, mostrando que essa funcionalidade está ativa. A mesma coisa na área oposta, eu vejo que o quadradinho está marcado aqui em outline, com um contorno aqui branco, mostrando que essas duas funcionalidades estão ativas. A partir do momento que eu volto a clicar e desativo, eu vou ter o quadradinho sem aparecer para mim, ou seja, significa que elas estão desativadas. Logo abaixo do histogram, eu tenho aqui detalhes técnicos de como essa minha foto foi clicada. Eu utilizei a configuração de ISO 200, utilizei uma lente em 90 milímetros, usei uma abertura 13 e utilizei uma velocidade de 1/125 segundos. Ou seja, se você recebe uma imagem de um fotógrafo para fazer o tratamento, você vai ver como o fotógrafo clicou. Ou se você mesmo fez a fotografia, você vai ver qual foi a configuração que você utilizou na sua câmera. Logo abaixo eu tenho, aqui na área de edição, 3 botões diferentes. Eu tenho o botão de alto, onde uma vez que eu selecione, o Adobe Camera Raw vai fazer uma configuração aqui automática, ele vai fazer um cálculo médio em relação a essa imagem e vai equilibrar essa imagem de uma forma automática. Se eu, para qualquer uma das funcionalidades que eu tiver aqui dos painéis, eu mantiver a tecla Alt pressionada para os usuários de PC ou Option para os usuários de Mac, eu vou poder resetar e deixar essa imagem da forma como ela foi clicada, ou seja, voltei à minha configuração de como essa foto foi fotografada. E aí eu tenho aqui a opção de BNW, né, ou seja, preto e branco, e uma vez que eu seleciono aqui, eu vou ter essa imagem convertida para preto e branco. Quando eu volto a clicar aqui no botão, eu volto a ter a minha imagem como ela foi fotografada, obviamente com cores. E ainda tenho essa opção aqui de HDR, ou faixa de alcance dinâmico, onde eu vou ter aqui essa imagem em 32 bits. Vejam que aqui os brancos, eles agora têm uma predominância, uma vez que quando eu converto, vai existir uma priorização dos brancos e ele vai trazer mais branco para a minha imagem, e aí eu vou precisar fazer os ajustes se eu selecionar essa funcionalidade. Lógico que a gente está aqui no menu de ajustes, onde aparecem todos esses painéis. Na medida que a gente for avançando, a gente vai ver as outras funcionalidades aqui no nosso menu principal. Eu tenho aqui um perfil que é o standard da câmera, ou seja, a configuração default da câmera, então ele está aqui dessa forma, mas eu tenho aqui a possibilidade de navegar, se eu tiver criado perfis para essa interpretação dos dados do meu arquivo RAW, eu vou poder navegar nesses perfis que eu tenha criado. Como eu não criei nenhum, então a gente tem aqui apenas o default da câmera, que é exatamente esse conjunto de dados que forma essa imagem. Nessa funcionalidade aqui ao lado, eu tenho a possibilidade de trabalhar com perfis de cores. Então eu tenho aqui esse perfil standard e eu vou ter aqui, se eu tiver criado perfis, eu vou ter aqui os perfis ao meu dispor. No caso aqui, ele tem esse de preto e branco e tem um novo preset que uma vez foi criado. E eu tenho aqui alguns perfis que eu criei, né, alguns perfis de cor. E tem aqui o default do Adobe Camera Raw, que vão ser esses aqui, ó, artístico, que tem aqui diversas opções, e a partir do momento que eu coloco apenas o meu cursor aqui em cima, eu vou ver novos perfis de cores aqui para essa imagem. Vou poder navegar aqui, deslizando aqui o slider aqui para baixo, e eu vou ver aqui alguns presets que já vêm acompanhando o próprio Adobe Camera Raw. Isso já vem setado originalmente no Adobe Camera Raw. Então eu já vejo aqui que eu tenho diversas opções aqui de preto e branco. Eu vou aqui apenas sobrepondo, e uma vez que eu selecione qualquer um desses aqui, ó, vou selecionar aqui esse preto e branco 1, eu posso também determinar a quantidade de intensidade, se eu vou ter uma intensidade menor ou uma intensidade maior para cada um deles. Então eu posso selecionar aqui, a partir do momento que eu seleciono, logo abaixo eu vou ter aqui ou 100%, ou 200%, ou 0%.
eu vou ter a conversão em preto e branco, mas eu vou determinar a intensidade que cada um desses perfis, observem que cada vez que eu mudo, ele volta para cá, para a posição 100, e eu vou determinar a quantidade que eu vou utilizar desse perfil. Se eu quero zerar aqui a quantidade com que esse efeito vai ser aplicado na imagem, ou se eu vou fazer aqui, movendo para a direita aumentando, movendo para a esquerda diminuindo. Então, eu vou colocar aqui o Standard, que é o que veio, e vou apenas mostrar que existem essas 4 opções aqui, que são as opções que vêm default no Adobe Camera Raw. Vamos voltar aqui para os painéis de funcionalidades, e eu tenho logo abaixo aqui as luzes. E aí eu vou voltar para o histograma. Observem que eu tenho aqui os controles de exposição, que eu vou poder aumentar a luminosidade ou diminuir a luminosidade dessa imagem. Mas, se eu vier aqui na parte de exposição, que é exatamente a área central do histogram, e eu pressionar aqui, mantiver pressionado, mover para a direita, eu vou aumentar a luminosidade. Vocês observem que o slide aqui, eu estou movendo no histograma, mas o meu slide está sendo movido. Ou seja, eu posso também, no Adobe Camera Raw, utilizar o histograma para fazer as edições. Então, eu mexi ali em exposição, aqui selecionando a área central, e a minha exposição foi deslocada. A partir do momento que eu movo para a direita, eu incremento a exposição. Quando eu movo pressionado aqui nessa área para a esquerda, eu vou diminuir a exposição. A mesma coisa em relação às sombras, aos brancos, aos pretos e às altas luzes. Então vejamos, eu tenho aqui os brancos, que equivale a esse slide aqui no painel de luminosidade aqui da minha imagem ou de luzes. Então, se eu seleciono aqui a área branca, eu vou mover para a direita e eu estou aumentando a quantidade de brancos. Observem que o slide está se deslocando, mesmo eu tendo selecionado lá no histograma, e eu posso utilizar o próprio histograma para fazer essas edições. Então, observem que eu não estou mexendo aqui no slide. Ó. O meu cursor não está aqui. Eu vou trazer o cursor para cá, para a área de brancos, e aí eu movendo, mantendo pressionado e movendo para a esquerda, eu diminuo. Movendo para o lado direito, eu incremento ou aumento a quantidade de brancos. E isso vale para os pretos, vale para as sombras, para as altas luzes. Então, trazendo aqui para os pretos, estou movendo lá no histograma e estou deslocando o slide para a esquerda ou para a direita, de acordo com o que eu estou selecionando lá no meu histograma. Então, eu vou zerar aqui, apenas para mostrar que aqui a gente tem de forma separada a exposição, os contrastes, as altas luzes, as sombras, os brancos e os pretos dessa imagem de forma isolada, de forma separada. Já no painel aqui de cor, eu tenho as preferências de balanço de branco. Aqui ela está selecionada da forma como foi fotografado, que é a forma default, e eu tenho aqui alguns presets. Eu posso selecionar um ajuste de balanço de branco automático. Então vamos ver o que é que acontece. Eu trouxe aqui, ele fez uma suave modificação, também fazendo um cálculo médio em relação a essa imagem. Então isso foi um cálculo que a inteligência artificial fez e utilizou esse resultado aqui, diminuindo aqui um pouco a temperatura de cor, aumentando aqui o tinte, ou seja, a tonalidade cromática aqui com uma predominância maior de magentas em detrimento dos verdes. Então ele fez esse cálculo automático. Se eu mantenho a tecla Alt pressionada ou para os usuários de PC, ou a tecla Option para os usuários de Mac, eu posso vir aqui nessa área aqui do meu painel, e a partir do momento que eu clico aqui, ele foi resetado para as configurações originais. Se eu volto aqui e coloco novamente aqui em alto, e apenas a temperatura de cor é o que eu quero resetar, então eu mantenho a tecla Alt para os usuários de PC, ou Option para os usuários de Mac, e aqui em qualquer área desse slider eu vou poder clicar 2 vezes configuração de temperatura de cor original da minha imagem. Então eu vou voltar aqui para a forma como foi fotografado,
E a gente tem também outras funcionalidades aqui, outros presets, como luz do dia, seleção de configuração para dia nublado, para priorização de sombras, luz de tungstênio, luz fluorescente. Eu vou selecionar esse aqui de luz fluorescente para vocês verem que ele já vai dar uma tonalidade aqui meio que noturna e já vai ter um outro mood, um outro humor para essa foto, né? A gente sai de uma luz do dia para uma luz fluorescente e ele dá essa característica mais azulada na nossa imagem. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou pressionar a tecla Alt para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac. Cliquei aqui e eu volto a ter a minha imagem como foi fotografada. E aí eu tenho também a opção de Flash ou customizado, que é quando a gente vem aqui exatamente em cada um dos slides e a gente vai personalizar como a gente quer configurar os balanços de branco e a cromia dessa imagem, né? Diminuindo saturação ou aumentando. A mesma coisa com vibração, eu diminui aqui a saturação, vou aumentar agora. Então, eu tenho essas funcionalidades. Pressionei o Alt, eu reset, cliquei aqui, voltei para as minhas configurações originais. Outra coisa é que se eu mudar aqui a temperatura de cor da minha imagem, eu coloquei aqui 10.750, eu tenho também aqui o conta-gotas. Outra coisa é que eu tenho também aqui nesse painel a funcionalidade do conta-gotas. Então, quando eu seleciono aqui o conta-gotas e eu clico em uma área da imagem, que eu acredito ser uma área branca da imagem, o que vai acontecer é que ele vai fazer a leitura desse ponto de referência como o balanço de branco e vai fazer a adequação em relação ao ponto de branco da minha imagem para definir a temperatura de cor. Então, observe que eu cliquei aqui em uma área de branco da imagem e ele voltou aqui para 5.300, ou seja, no momento em que eu cliquei essa foto, eu fiz a leitura correta do balanço de branco, resultando em uma temperatura de cor de 5.300 graus Kelvin, ou seja, foi feita a leitura e o balanço de branco de forma correta no momento do meu clique. Então, uma vez que a gente explanou aqui o painel agora de funcionalidade de cores, a gente vai ver aqui agora um novo painel, que é o painel de efeitos. Primeiro eu tenho aqui textura, na sequência eu tenho clarity, eu tenho dehaze e tenho vignette. Primeiro, a textura, a gente vai poder, vou dar um zoom aqui na imagem, a gente vai poder estabelecer uma maior nitidez dessa imagem. Ou seja, a partir do momento que eu movo aqui o slide para a direita, eu coloquei muito mais nitidez, deixei a minha imagem muito mais nítida. Mas uma nitidez sem aquele efeito fake que a gente encontra quando a gente aplica nitidez, por exemplo, utilizando o filtro de high pass dentro do Photoshop. A gente não vai ter, por exemplo, nas bordas de detalhes da imagem, a gente não vai ter aquele famigerado halo, que é aquele defeito, aquele filete branco que fica na borda da imagem. Vocês vejam que eu coloquei aqui, ó, fui lá para o limite e aí a gente podendo ver aqui, ó, nessa funcionalidade aqui no corner inferior direito, eu vou poder ver aqui, ó, antes e depois, e vocês vejam que eu tornei a minha imagem muito mais nítida, porém uma nitidez muito real, sem aquele efeito fake que a gente tem quando utiliza a funcionalidade de high pass dentro do Adobe Photoshop. Ou mesmo quando a gente utiliza um Sharp Mask, que ele vai dar um efeito lá que não é a mesma qualidade dessa nitidez que a gente alcança utilizando o Adobe Camera Raw. Então eu vou voltar aqui pressionar aqui o Alt, ou para o PC, ou Option para o Mac, clicar aqui duas vezes e ele vai resetar aqui a configuração. Já o Clarity, ele vai aumentar de forma muito acentuada a acutância. E o que é a acutância? A acutância é a transição entre os pontos claros e os pontos escuros que são encontrados onde a gente encontra nitidez. Então, os pontos onde estão determinados a nitidez, eles são definidos como a acutância. Uma acutância mais suave, ela vai ter pontos de desfoque. Uma acutância mais acentuada, ela vai ter um efeito mais sharp, um efeito mais notável dentro do âmbito
nitidez. Só que quando a gente aplica de forma global a imagem, a gente vai observar o seguinte, eu vou zerar aqui e a gente vai observar o seguinte, como ele vai acentuar de forma muito intensa essa transição, tornar essa transição mais abrupta entre os pontos claros e os pontos escuros, vocês observam o seguinte, eu tirei o zoom da imagem e eu vou aqui elevar o claro e tem um valor mais elevado. Então vocês observam, olhando aqui o antes e o depois, que as áreas mais escuras da imagem, como elas vão ficar muito escurecidas. Por quê? Porque eu apliquei de forma muito intensa. Se eu tirar aqui o clarity e trouxer para o lado aqui esquerdo de forma total, observem que eu tirei os pontos de contraste entre os pontos claros e os pontos escuros da imagem. Então eu fiquei com a imagem meio que desfocada, ela ficou com esse efeito aqui, meio que um efeito de fantasia, um efeito sem nitidez aqui na minha imagem. Então eu vou trazer aqui para o ponto 0, e vocês observam que aqui eu tenho as transições entre pontos claros e pontos escuros da imagem que vão definir uma imagem nítida. Já no caso do dehaze, ele vai ter a função de remover deixa eu só zerar aqui o clarity, que eu fui para o slide errado. Se eu trouxer aqui o dehaze para o lado direito, eu vou estar tirando a contaminação de luminosidade que tenha nessa imagem. Então, eu vou ter as áreas aqui também escuras, um pouco mais escurecidas, e se eu trouxer aqui para o lado esquerdo, eu vou trazer mais contaminação luminosa ou poluição luminosa para essa imagem. Então vejam que a imagem ficou uma imagem lavada, uma imagem sem contrastes. Por quê? Porque eu aumentei a poluição luminosa nessa imagem. Então se eu trago aqui para a posição 0, da forma como a imagem foi fotografada, eu vejo que eu tenho alguns pontos aqui de uma certa contaminação ou poluição luminosa, e se eu trago o dehaze aqui de forma menos intensa para o lado direito, eu removi essa poluição luminosa, e aí eu vou observar que aqui eu diminuí também os pontos de superexposição dessa imagem. Então se eu trouxer o dehaze mais para cá, eu vou ter uma pequena ampliação ali, muito suave, porém a gente observa que essa contaminação, eu vou puxar aqui para o lado direito completo, muito discreto, mas ele diminui a poluição luminosa dessa imagem. Já no caso, vou zerar aqui o dehaze, no caso do vinhete, se eu movo o slide para o lado esquerdo, eu vou, observem o seguinte, eu vou deixar aqui novamente na posição 0 e tem algumas opções na funcionalidade de vinhete aqui abaixo. E elas estão desabilitadas. Por quê? Porque eu não apliquei nenhum valor ao vinhete. A partir do momento que eu trago para o lado de cá, observem que as bordas aqui da imagem, os corners da imagem, os cantos da imagem vão ser escurecidos com essa função do vinhete. Ele vai criar uma vinheta ao redor da imagem. Mas aí, quando eu movi aqui, eu agora tenho essas opções aqui da funcionalidade de vinheta ativadas, ou seja, eu tenho Highlight Priority, ou seja, ele vai preservar o que for de luminosidade e vai escurecer aqui os cantos, meio que com um preto, tá? Mas eu posso mudar aqui o estilo, se eu mudar aqui para prioridade de cor, observem que ele escureceu a cor, mas não está com aquele efeito preto, ele está escurecendo a cor porque eu mudei aqui o estilo dessa vinheta. A mesma coisa se eu utilizar aqui um Paint Overlay, ele vai fazer uma pintura sobre as bordas aqui, mas não vai ter também aquele preto. Então a gente tem essas três possibilidades no estilo aqui de como a gente vai aplicar a nossa vinheta. Eu vou definir aqui o ponto central, né, o ponto médio, né, e aí eu posso fazer com que esse ponto médio ele avance sobre a minha imagem, ou se ele vai se limitar muito lá às bordas e diminuir a forma com que ele vai entrar na minha imagem. E aí eu vou definir aqui se ele vai estar mais arredondado
ou menos arredondado em relação à proporcionalidade do formato da minha imagem. Se essa imagem fosse uma orientação vertical, ele faria de outra forma, mas como no caso é uma orientação horizontal, ele vai fazer com que ele vai colocar menos aqui, diferente, esse daqui vai entrar mais, mas observem que quando eu diminuir aqui o ponto médio e diminuir a forma arredondada, ele vai ficar aqui quase que com uma vinheta quadrada, e aí eu vou fazendo com que ele entre mais ou entre menos na minha imagem. Então eu vou colocar aqui em 100, para ele ficar aqui aliás 50, para ele ficar no ponto médio. Vou trazer aqui para 0. Vou novamente colocar aqui a vinheta e aqui o feather, ou seja, a forma como eu vou suavizar essa transição. Eu posso deixar essa transição mais dura, trazendo aqui para o lado esquerdo, ele vai ficar essa elipse aí no meio da minha imagem, ou ele vai suavizar de uma forma muito tranquila aqui as transições do ponto de escurecimento, trazendo o olhar do observador da imagem para o meu ponto aqui, o motivo, né, o ponto de interesse da imagem, eu vou trazer para o centro. Então, aqui com o feather, eu vou suavizando essa transição ou tornando ela mais dura. E por último, eu só vou ter essa última função aqui quando eu fizer aqui a seleção de highlight ou de prioridade de altas luzes. O highlight priority, ele vai definir se essa funcionalidade aqui está ativa ou não. E aí eu vou trazer para cá, para que ele, mesmo eu tendo a aplicação do vinhete aqui nas bordas, mas essas áreas aqui de altas luzes, eu defino aqui se eu quero que elas sejam preservadas ou não. Se eu tiro aqui, ela escurece. Se eu coloco para o lado direito, incrementando ou aumentando, ela vai preservar. E aí, quando eu desligo aqui a setinha lá de cima, de mostrar o ponto de superexposição da minha imagem, ele vai deixar de mostrar lá o overlay e vai mostrar que foi preservado aqui. Se eu não faço nenhuma reconfiguração, ele vai escurecer pouco, mas escurece. E se eu trouxer para cá, ele vai escurecer mais essa área. E agora, quando eu ativar aqui, eu não vou ter essa área aqui como uma área super exposta, porque eu removi as altas luzes dessa área aqui onde eu fiz a aplicação do vinhete. Então, eu vou resetar aqui agora os efeitos, para que ele fique, a minha imagem volte para a sua configuração inicial da forma como ela foi clicada. Já aqui no painel de curvas, eu vou ter aqui a forma como eu vou poder ajustar as curvas. Se eu seleciono essa primeira opção aqui, significa que todas as vezes que eu determinar um ponto e mover, essa curva vai ser alterada em forma de S. Então o íconezinho aqui já sugere que eu estou com uma curva editando ela em formato de S. Então todas as vezes que eu coloco um outro ponto aqui, ele vai estar sempre em formato de S. Quando eu mudo aqui as suas posições, ele vai estar definindo uma curva em formato de S. Se eu pressiono aqui a tecla Alt para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac, também vou resetar aqui o efeito de curva. Já quando eu seleciono essa segunda opção de ajuste aqui, eu vou trabalhar as curvas, e ela vai, sem formato de S, ela só vai adotar o formato de S se eu criar um segundo ponto aqui e fizer o movimento para cima, já que esse daqui eu movi para baixo. Então, se eu mover esse daqui para cima e esse daqui para baixo, ele sim vai formar um S, mas apenas não trava essa condição de todo e qualquer ponto que eu colocar formar um S. Se eu quiser a curva totalmente ascendente, ele vai fazer uma curva aqui ascendente, vai aumentar a luminosidade aqui da minha imagem, mas eu defini a curva aqui através de dois pontos. Eu posso clicar nesse ponto aqui e com a tecla Delete ou Backspace para os Delete para os usuários de Mac e Backspace para os usuários de Mac, eu vou deletar. Ou eu posso ainda voltar aqui o mesmo ponto, eu posso clicar aqui no ponto e arrastar para fora do quadro e ele deletou esse meu ponto. A mesma coisa se eu pegar esse daqui, selecionar ele, mantiver pressionado e arrastar, ele voltou à configuração das curvas
deixando a curva aqui reta. E ainda tenho aqui, intuitivamente, as três cores, o R, o G e o B, ou vermelho, verde e azul, separadamente. Então, se eu quiser aumentar o nível de vermelho dessa imagem, eu trago a curva para cima. Se eu quiser remover o vermelho e colocar verde, já que é a cor oposta, aí eu vou ter uma coloração totalmente esverdeada. E a mesma coisa, se eu pressiono aqui e puxo para baixo, eu deletei esse ponto. A mesma coisa com o verde, coloquei um ponto, levei para cima, aumentei o verde da imagem. O magenta, que é a cor oposta, se eu colocar a minha curva na direção descendente, ou seja, colocar para baixo. E aí eu posso remover também arrastando para fora. Da mesma forma, o azul, eu vou aumentar o nível de azul da imagem, ou remover o azul e colocar amarelo, que é a cor oposta da cor azul. Então, puxei aqui para baixo, retirei. E ainda uma sexta possibilidade aqui, na verdade, que é esse cursorzinho aqui com esse ponto. Então, o que é que significa? Se eu selecionar essa funcionalidade e eu clicar aqui na minha imagem, ele vai aparecer esse pontinho aqui, sinalizando qual é a cor que eu estou selecionando. Ó. Então, se eu selecionar essa cor aqui do cachorro, então eu vou poder aqui, ó, como eu estou ali com o azul selecionado, ó, eu vou trazer para cá mais azul ou levar para lá mais amarelo. Para o lado esquerdo mais amarelo, para o lado direito mais azul. E aí eu posso remover aqui. Por quê? Porque eu estou selecionado a cor azul. Se eu selecionar aqui o ajuste global e aí eu trouxer o cursor para cá, eu vou apenas onde tiver essa predominância aqui, é que eu vou estar fazendo essa predominância de luminosidade, que eu vou estar fazendo o ajuste. Se eu selecionar essa parte aqui branca e puxar aqui para baixo, ó, veja onde é que eu estou alterando lá no gráfico de curvas. Ó. Eu estou fazendo o ajuste dessa forma. Então, eu movo para a direita ou movo para a esquerda e aí eu vou ter os ajustes definidos. Na sequência, a gente vai ver aqui agora o painel de misturadores de cores, ou o Color Mixer. E aí a gente tem o Mixer e tem o ajuste de cor por seleção de ponto. Ou seja, aqui eu tenho o ajuste em HSL, ou seja, tonalidade, saturação e luminosidade. Então, aqui eu tenho a possibilidade de selecionar o tom cromático, né? E aí eu definir se o vermelho vai ser mais magenta ou se vai ser mais alaranjado. Então, observem que aqui nessa área onde tem o vermelho é a área que está sendo alterada. Ó. Quando eu trago para cá, eu vou dar um tom mais magenta, né? Puxando para o lado esquerdo o slide, eu vou processar apenas os vermelhos presentes nessa imagem, e se eu levar para o lado esquerdo, eu deixei mais alaranjado essa área de vermelho da minha imagem. A mesma coisa em relação à saturação. Como eu estou com o ajuste aqui em HSL, então eu vou fazer com que, puxando para a esquerda, essa tonalidade vermelha seja menos saturada, ou se eu levar para o lado direito, fazendo com que essa área seja mais saturada. Ela está com essa predominância laranja porque no tom cromático aqui a gente levou ele para mais laranja. Se eu deixar ele aqui em 0, como ele originalmente estava, e vier aqui na saturação, eu vou ver que esse ponto está mais saturado ou menos saturado. Ou, no caso aqui, sem saturação nenhuma, ele vai ficar com uma tonalidade cinza. E aqui eu diminuí aqui a saturação para 28 e eu vejo que apenas a cor vermelha foi alterada. E a partir do momento que eu elevo totalmente para o lado direito, eu tenho o vermelho aqui bastante saturado. A mesma coisa com as demais cores separadas aqui em vermelhos, laranjas, amarelos, verdes, tons aquas, tons azuis, tons púrpuros e tons magenta. Então, se eu trouxer aqui a saturação do amarelo para a direita, eu vou ver que aqui, principalmente no cachorro, que tem mais tonalidade amarela, e na pele da modelo, que também tem um percentual de amarelo, eu deixei bem mais saturado. Se eu levar totalmente para o lado esquerdo, eu tiro a saturação e deixo os pelos do cachorro aqui totalmente brancos. Ó. Observem que
À medida que eu vou movendo para a direita, eu vou intensificando, quando eu vou trazendo para o lado esquerdo, eu vou diminuindo. E assim sucessivamente com os tons verdes, ó, eu levei a saturação do verde lá para cima e tirei a saturação do verde. Então eu tenho as cores aqui separadas. Vou resetar aqui, pressionando a tecla Alt para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac. Cliquei aqui e resetei. E além do ajuste de tom, saturação e luminosidade, eu posso também selecionar aqui por cores. Vai ser a mesma coisa, só que ele vai me mostrar aqui as cores separadas e a cor global aqui da imagem. Então, se eu trouxer aqui para cá, ó, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente, só que aqui eu estou apenas com uma das cores, ó. Aí eu seleciono aqui, nas cores aqui, que são as mesmas cores constantes na lista, ó. Eu tenho aqui o HCl e eu vou ter aqui essas cores. Quando eu mudo aqui para Color, eu vou ter as mesmas sequências de cores aqui, que eu posso fazer os ajustes aqui, mostrando os 3 slides ao mesmo tempo. Eu posso mudar aqui o tom, posso mudar aqui a saturação e posso mudar aqui a luminosidade, que terminei eu não mostrando aqui no modo HSL. Eu mostrei aqui o tom cromático, a saturação e a luminosidade. Então, se eu trago para cá, para a direita, eu escureço os pontos vermelhos da imagem. Se eu levo lá para a direita, trazendo para a esquerda, eu escureço. Levando para a direita, eu vou clarear os tons vermelhos, laranjas, amarelos, verdes, aquas, blues, ou azuis, púrpuros e magentas de cada imagem. Ou eu posso ter a opção de todos eles aqui, e aí ele vai mostrar aqui a lista de todos eles com tom, saturação e luminosidade. E quando eu trago para cá para cores, eu vou ter os 3 slides ao mesmo tempo, então cada um vai utilizar da forma como melhor entender. E se eu selecionar aqui Point Color, eu vou ter aqui o conta-gotas, e quando eu seleciono aqui essa cor, então eu fiz a seleção da cor aqui, ele vai me mostrar aqui no painel de cores qual foi a cor selecionada, e aí eu vou trabalhar aqui o tom, ó. Se eu trago para cá, eu trago mais vermelho, se eu levo para lá, eu levo mais amarelo. Então, eu tenho aqui a possibilidade de forma isolada, porém selecionada, o tom que eu quero processar em minha imagem. E aí eu tenho aqui a faixa, né, o range que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar com uma transição menor ou se eu vou trabalhar com uma transição maior, suavizando a passagem desses tons. Então eu estou deixando aqui de uma forma bem acentuada para que vocês vejam essa forma. E aí se eu tenho aqui o slide, aí eu vou ter aqui, no caso, 3, para o tom, para a saturação e para a luminosidade. Então eu posso também aqui mover aqui a transição dos pontos mais escuros, isolado, e também dos tons mais claros. Eu posso aumentar aqui e eu vou fazer com que a transição seja mais suave, e eu posso mudar aqui o ponto da cor, ó, trouxe para cá, levei para lá, e ainda tenho mais o ajuste aqui, ó, de quanto eu vou levar para o preto e de quanto eu vou fechar aqui em relação ao preto. A mesma coisa em relação aos mais escuros aqui, aos mais claros, aliás, e aí eu vou ter esses ajustes aqui de uma forma muito mais precisa para cada um deles, tanto para o tom cromático, a saturação e a luminosidade. Eu posso fazer essas transições aqui de uma forma menos suave ou de uma forma mais suave. E aí todos eles são independentes e eu posso trazer cada um deles da forma que eu melhor entender para fazer o processamento da mistura dessas cores e do tratamento isolado dessas cores. Então, como vocês veem, é um software muito poderoso que traz recursos muito diferenciados e que dão bastante precisão no tratamento. Detalhe é que essa imagem, uma vez que eu abra ela como objeto inteligente dentro do Photoshop, qualquer um dos ajustes que eu venha fazer aqui, eles continuam totalmente editáveis, porque trabalhando com objeto inteligente eu posso retornar aqui ao Adobe Camera Raw e eu posso refazer esses ajustes da forma como eu bem entender.
O outro painel que a gente também tem aqui é o painel do Color Grade, ou seja, eu tenho esse recurso aqui, que é um recurso nas versões mais novas do Photoshop, que traz esses ajustes aqui do Adobe Camera Raw muito similares a quando se faz o processamento de imagens em vídeo, ou seja, os discos aqui, tanto para meios tons, para sombras e para altas luzes. Então eu tenho aqui os ajustes globais, né? Eu tenho aqui os 3, eu posso trabalhar aqui apenas com as sombras, posso trabalhar aqui apenas com os tons médios ou com as altas luzes, ou ainda o global, que eu faria o ajuste sem separar essas zonas de luminosidade da minha imagem. Então, se eu quero fazer uma retirada de amarelos das sombras, caso tenha, eu vou trazer aqui o meu o ponto central aqui, eu vou trazer mais para fora aqui da esfera, e eu vou estar removendo o amarelo. Por quê? Porque eu estou trazendo mais azul para essa imagem. Se eu quiser intensificar, eu levo aqui para o centro, ou posso manter aqui onde eu estava, e eu vou no círculo aqui externo, eu vou mover ele para o lado oposto, e eu intensifiquei os amarelos. Ó. Se eu trago para cá, eu vou trazer mais presença de amarelo. Observem aqui no antes e no depois, que agora eu trouxe mais amarelo para essa imagem. Vou trazer aqui o amarelo, de volta aqui, e observem que eu tenho mais amarelo nas áreas verdes, nas áreas de sombra, na verdade, dessa imagem. Se eu mexer aqui nos meios tons e eu trouxer para cá a bolinha aqui da área externa desse disco, e eu agora trouxer aqui do centro, ó, eu vou de uma forma geral aqui nos meios tons trazer mais amarelo para essa imagem. Se eu quiser remover o amarelo, eu vou fazer o que? Eu vou preservar aqui nessa posição essa primeira bolinha, e a bolinha externa eu vou trazer para o lado do azul, e eu vou fazer uma remoção. Quanto mais eu trago para cá, para próximo do lado externo do disco, mais eu retiro o amarelo dos meios tons. A mesma coisa para as altas luzes. Se eu trago para cá, para o lado externo, ó, vejam que eu já mudei totalmente a leitura dessa imagem, uma vez que eu agora acrescentei, removi, na verdade, azul aqui dessas áreas. Se eu quiser aumentar o amarelo, eu volto para o outro lado. Se eu quiser colocar verde, ou se quiser colocar magenta, o que eu quiser colocar, eu vou poder processar dessa forma. E aqui eu vou trabalhar o quanto eu trago de luminosidade para cada um dessas passagens, dessas zonas. Aqui eu estou nas altas luzes. Se eu quiser aumentar a luminosidade aqui apenas das altas luzes junto com o processamento de cor, ó, quando eu trago para a direita eu aumento a luz, quando eu levo para a esquerda eu removo a luminosidade. E a forma como eu estou misturando, eu posso diminuir a mistura, ou eu posso incrementar a mistura dessa sobreposição cromática no Color Grade. A mesma coisa, eu trazendo para a esquerda o balanceamento, eu vou diminuir aqui o balanceamento. Se eu levar para a direita, eu aumento o balanceamento com o qual eu estou fazendo esse processamento de Color Grade da minha imagem. Então isso é super interessante, porque permite que a gente mude uma cena a partir do processamento das cores, dando uma linguagem totalmente diferente. Então eu vou trazer aqui as baixas luzes, aqui eu vou trazer mais azul, os meios tons, e também vou trazer aqui para as altas luzes. Então vocês vejam que eu agora já tenho uma coloração mais azulada, mais com um tom noturno, ou seja, eu mudei totalmente o humor dessa minha cena, né? E aí, ó, quando eu aumento aqui o blend, quando eu aumento aqui o balance, ó, eu vou intensificando a forma como eu estou trazendo. Ó. Se eu diminuir aqui a luminosidade,
aí sim eu dou mais uma característica noturna a uma imagem que foi feita durante o dia, mas mudei totalmente a ambiência dessa imagem ou o humor dessa imagem. A mesma coisa em relação aos demais painéis, mantive a tecla Alt para os usuários de PC, Option para os usuários de Mac, cliquei aqui, eu resetei a configuração de Color Grade original da forma como a minha imagem foi fotografada. Outra coisa importante ainda nesse painel é que quando a gente vai fazer aqui a utilização dessas ferramentas para definir o Color Grade, a gente também pode selecionar aqui o ponto aqui do lado externo do disco, e se eu coloco ele aqui nessa posição e eu pressiono a tecla Shift, eu vou definir essa posição como sendo uma posição travada. Então eu vou poder deslocar apenas na diagonal, ou na vertical, ou na horizontal, na posição que eu tiver definido, para o ponto, ou seja, eu vou aumentar a saturação, o tom aqui, mas de uma forma travada. Outra função é que se eu defino aqui nesse ponto aqui do meio, em relação do centro, para a área externa do disco, e eu mantiver a tecla Ctrl para os usuários de PC e Command para os usuários de Mac, eu vou fazer o deslocamento com aquele percentual aqui que eu defini anteriormente. Então, são dois atalhos muito interessantes para a gente utilizar, e a gente pode utilizar em qualquer um dos discos. Então, se eu mover esse ponto central em direção à área externa do disco e pressionando a tecla Ctrl para os usuários de PC e Command para os usuários de Mac, em todos os discos eu vou ter a mesma funcionalidade. A mesma coisa com a tecla Shift. Então, eu travei ali e eu deslizo para a parte mais central do disco ou para a parte mais externa do disco. Então são dois comandos de atalho muito interessantes para o uso complementar dessa ferramenta incrível que é a ferramenta de Color Grade. Na próxima aula a gente vai ver as demais funcionalidades do Adobe Camera Raw, esse software fantástico que permite que a gente possa processar arquivos numéricos com uma precisão e com resultados muito incríveis. Aguardo você na próxima aula.